Provérbios revela: o coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você já percebeu como o coração insiste em fazer planos, mesmo quando tudo dentro de você está cansado de tentar acertar? Como a mente desenha caminhos, cria expectativas, projeta futuros, e ainda assim a vida parece responder com silêncio, espera ou frustração. Existe uma dor profunda em planejar com esperança e receber incerteza. Uma angústia silenciosa que nasce quando fazemos tudo certo, mas nada acontece como imaginávamos. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de dizer em voz alta: por que Deus não responde do jeito que eu esperava? Provérbios revela uma verdade que confronta, mas também cura. O coração humano faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso não significa que planejar seja errado, mas que confiar apenas nos próprios caminhos pode nos afastar da paz. Muitas vezes, o sofrimento não vem do que deu errado, mas da insistência em controlar o que nunca esteve em nossas mãos. A ansiedade cresce quando queremos respostas imediatas para processos que exigem fé. O cansaço aumenta quando tentamos decidir sozinhos aquilo que só Deus pode direcionar. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse conflito. Por fora, tentando seguir. Por dentro, se perguntando se ainda vale a pena confiar. Se o plano falhou, se a resposta não veio, se o silêncio dói, será que Deus ainda está conduzindo tudo? Esta reflexão não é sobre desistir de sonhar, mas sobre aprender a descansar. Sobre entender que a resposta certa nem sempre chega no tempo do coração, mas sempre chega no tempo do Senhor. E quando chega, ela vem com paz, não com medo. Permaneça aqui, porque talvez o que você chama de atraso seja cuidado. Talvez o que você chama de silêncio seja direção. E talvez hoje Deus queira te ensinar que confiar nele é mais seguro do que qualquer plano que você possa fazer. Quando o coração corre na frente de Deus, há momentos em que o coração corre mais rápido do que os pés. Ele imagina, projeta, idealiza, sonha com algo tão forte que parece real, e então começa a agir decidido, cheio de fé, ou talvez de pressa, disfarçada de fé. Planeja cada detalhe, ora por confirmação, mas no fundo já decidiu o que quer. E quando as coisas não acontecem como o coração planejou, vem a frustração, vem o medo, vem a sensação de estar perdido, de não ter sido ouvido, de não ser capaz de entender os sinais de Deus. É aí que Provérbios 16:1 nos confronta com amor. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa frase é um espelho. Ela mostra que muitas vezes nossas decisões foram mais emocionais do que espirituais, que nem todo desejo é direção, que nem toda vontade é vontade de Deus. E entender isso não é se sentir tolo, é se tornar sábio. Porque confiar no Senhor não significa não fazer planos, significa submetê-los. O coração humano tem pressa, Deus não. O coração humano quer segurança imediata. Deus oferece segurança eterna. E quando a gente tenta controlar o futuro com as próprias mãos, o que nasce não é paz, é ansiedade. Quando tentamos forçar portas que ainda não foram abertas por Deus, o que sentimos não é propósito, é exaustão. Talvez você esteja vivendo hoje esse cansaço. Tentou planejar, tentou entender, tentou prever, e agora está diante do inesperado, com o coração confuso e cansado. Deus conhece esse sentimento. Ele não está alheio à sua dor, mas Ele também sabe o que você ainda não sabe. E é por isso que Ele permite o silêncio. Porque enquanto você busca respostas, Ele quer te ensinar a confiar antes de compreender. A fé madura não é aquela que entende tudo. É aquela que, mesmo sem entender, continua. Que mesmo sem ver a estrada inteira, dá o próximo passo. Que mesmo com medo, descansa.
E talvez hoje, tudo o que Deus queira de você seja isso, um coração que desacelera para ouvir, que entrega os planos, mas permanece atento à resposta. Porque a resposta certa não virá do barulho das emoções, mas da voz mansa e segura de Deus. Confie. O seu coração pode correr, mas os passos de Deus nunca erram o caminho. A sabedoria de esperar por Deus. Esperar nunca foi fácil. O tempo, quando parece não cooperar, se torna um inimigo invisível que corrói por dentro. Cada segundo parece uma provocação. Cada dia que passa sem a resposta que o coração tanto anseia, aumenta a ansiedade, o medo, a dúvida. Será que Deus me ouviu? Será que estou no caminho certo? E se eu estiver perdendo tempo? Essas perguntas surgem como vozes na madrugada, sufocando a paz que um dia já foi sentida com clareza. Mas Provérbios, com sua sabedoria eterna, nos ensina que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E mais, que o ser humano pode até planejar, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Isso não é controle, é amor, porque Deus não atrasa, Deus protege. E às vezes o que parece uma espera inútil é, na verdade, o tempo perfeito da preparação. É o intervalo onde a alma amadurece, onde a fé se fortalece, onde os olhos aprendem a enxergar o que antes só desejavam ver. Esperar por Deus não é ficar parado. É crescer no silêncio. É alinhar o coração à vontade divina. É abrir mão das urgências do ego para confiar nos detalhes da eternidade. E isso exige força, exige fé, exige humildade para admitir que, mesmo com todas as boas intenções, o nosso olhar ainda é limitado. Que podemos nos enganar com aparências, com sentimentos, com caminhos que brilham, mas não conduzem à luz. Quantas vezes você já apressou algo que parecia certo, mas depois percebeu que era precipitação? Quantas decisões você tomou guiado pelo medo de perder e não pela paz de esperar? Deus conhece essas dores e não te condena por elas. Pelo contrário, Ele te convida a aprender com cada erro, a descansar em cada silêncio, a confiar em cada recomeço, porque o que é dele permanece. O que vem dele traz paz, e o que ele planeja, mesmo que demore, será melhor do que tudo que você já imaginou. A sabedoria de esperar não está em ficar inerte, mas em continuar confiando enquanto se caminha. É ouvir a voz suave de Deus no meio da ansiedade. É silenciar a alma até que o coração volte a sentir segurança. Porque quem espera em Deus nunca perde tempo, está sendo moldado por Ele. Então hoje, se o seu plano ainda não se cumpriu, se a resposta ainda não chegou, se o tempo parece longo demais, não desista. Pode ser justamente esse o tempo em que Deus está escrevendo o final mais bonito para aquilo que você só consegue ver o começo. Quando os nossos planos nos confundem, às vezes, os planos que traçamos com tanto cuidado acabam nos levando para lugares de dor. E o que deveria ser um caminho de realização se transforma em um deserto emocional, onde tudo parece confuso. É como se cada escolha feita com o coração acabasse voltando contra nós. Surge o sentimento de fracasso, de culpa, de inadequação. Como eu não vi isso antes? Por que fui tão ingênuo? Será que fui eu quem estraguei tudo? Essas perguntas ferem e podem facilmente transformar um coração esperançoso em um coração desconfiado, não só das pessoas, mas até mesmo de Deus. Quando o plano que parecia perfeito desmorona, a fé é testada. E é nesse ponto que muitos se afastam de si, se afastam da oração, se afastam da esperança. Porque dói demais continuar acreditando quando tudo parece perdido. Mas é exatamente nesses momentos que Deus sussurra: eu ainda estou aqui. Porque a promessa nunca foi de que todos os nossos planos se realizariam. A promessa é que Ele nos conduziria com amor, mesmo quando os nossos passos errassem o caminho.
O livro de Provérbios não diz que devemos parar de sonhar, mas que devemos entregar nossos caminhos ao Senhor. Não para que Ele aprove o que planejamos, mas para que Ele nos mostre o que realmente nos fará bem. Muitas vezes, o plano que criamos é bom, mas não é o melhor. Pode ser agradável ao olhar, desejável ao toque, mas lá na frente seria um fardo impossível de carregar. Deus enxerga o que ainda não vemos. E por isso, quando Ele interrompe algo, não é punição, é proteção. Não é fácil admitir que erramos, que escolhemos mal, que insistimos no que o coração pedia, mas que o Espírito já avisava em silêncio que não era o caminho. Mas esse reconhecimento não deve gerar vergonha, deve gerar cura, porque cada plano frustrado é também uma lição. E cada confusão é uma oportunidade de voltar os olhos para Deus e dizer: Senhor, guia-me, mesmo que eu não saiba mais por onde começar. Deus não se afasta quando nossos planos falham. Ele se aproxima, Ele restaura, Ele transforma. Mas para isso é preciso humildade para soltar, para abrir mão da necessidade de controlar, para reconhecer que até os erros podem ser usados por Deus para nos ensinar sabedoria. Se o seu plano falhou, mas você ainda está de pé, saiba: Deus não desistiu de você, e Ele ainda tem um caminho para revelar. Um plano onde a dor não será o fim, mas o início da cura. Confie. A espera que revela a vontade de Deus. Esperar é uma das tarefas mais difíceis para o coração humano, porque enquanto esperamos, somos forçados a encarar o silêncio, a ausência de respostas, a lentidão do tempo, e nesse intervalo entre o plano e a promessa, entre o pedido e o cumprimento, nasce a angústia. Será que Deus me ouviu? Será que Ele vai responder? Será que estou no caminho certo ou apenas parado no lugar errado? A espera nos ensina mais sobre fé do que os momentos de conquista, porque é nela que aprendemos a confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a crer sem garantias. A Bíblia está repleta de histórias de espera. Abraão esperou por um filho, José por justiça, Davi por seu reinado e Jesus pelo momento certo de se revelar ao mundo. Todos foram usados por Deus no tempo exato, não no tempo que desejavam. Provérbios nos lembra que a resposta certa vem do Senhor e que o coração pode até planejar, mas só Deus conhece o tempo ideal. Às vezes, o que pedimos com urgência precisa ser adiado, porque ainda não temos maturidade para receber. Outras vezes, o atraso é uma forma de livramento, algo que só entenderemos lá na frente. E há momentos em que o silêncio de Deus é a resposta que mais cura. Ele está nos ensinando a parar de buscar no externo aquilo que só o interno, guiado por Ele, pode revelar. Esperar não é perder tempo, é ser moldado, é permitir que Deus trabalhe em nós antes de trabalhar por nós. É reconhecer que, muitas vezes, a maior resposta de Deus está em quem nos tornamos durante o processo. Porque Ele não está interessado apenas no destino, mas no coração que chegará até lá. E se você tem esperado por algo, uma resposta, uma direção, uma cura, uma oportunidade, saiba que esse tempo não está sendo desperdiçado. Cada lágrima derramada no silêncio está sendo colhida por Deus. Cada oração feita com a voz embargada está sendo ouvida. Cada dia vivido com fé, mesmo em meio à dúvida, está sendo contado. A espera não é uma punição, é um cuidado divino. É a preparação do terreno para que a semente da sua fé floresça com profundidade. É no silêncio que a raiz se fortalece, e quando o tempo certo chegar, o que Deus plantou em segredo será visto por todos como testemunho de graça. Confie, enquanto você espera, Deus trabalha. E a resposta certa, no tempo certo, virá, não do seu coração, mas do Senhor, quando os seus planos desmoronam. E quando o que você planejou com tanto carinho não acontece, quando o que você sonhou com fé e certeza simplesmente não se realiza,
Quando o que parecia estar alinhado com tudo o que você acreditava desmorona. É nesse ponto que muitos corações se quebram e que a fé é posta à prova com mais intensidade. Porque é difícil entender como um plano que parecia tão bom pode não ter sido aprovado por Deus. E a pergunta mais angustiante surge: por quê? A dor de um plano frustrado não é apenas sobre o que não aconteceu, mas sobre tudo o que foi investido nele. Expectativas, tempo, orações, energia emocional. Quando algo que desejávamos muito não se concretiza, nos sentimos rejeitados pelo próprio céu. E é nesse exato momento que o inimigo planta mentiras no nosso coração. Você não foi ouvido, você não é suficiente, você não merece o que pede. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não apenas ouve, como também responde, e às vezes a resposta é não. Não porque Ele quer nos punir, mas porque enxerga o que nós não vemos. Ele vê o futuro, Ele vê as intenções escondidas, Ele vê as armadilhas no caminho, e por amor Ele intervém. Provérbios nos lembra: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que há uma linha invisível entre o que você deseja e o que realmente te faz bem. E Deus, em sua infinita sabedoria, sempre escolherá o melhor, mesmo que, à primeira vista, isso nos machuque. Quando seus planos desmoronam, talvez seja Deus poupando você de dores maiores. Talvez Ele esteja te realinhando, redirecionando sua rota para um lugar mais seguro, mais frutífero, mais profundo espiritualmente. E isso, mesmo que agora pareça confuso, no futuro será revelado como graça. Não se revolte com os planos que não deram certo. Ore, chore, mas continue. Deus está escrevendo um plano muito maior. E a sua obediência hoje determinará o tipo de testemunho que você terá amanhã. Às vezes, a resposta certa do Senhor é aquela que mais dói no início, mas mais cura no fim. Seu coração é limitado, mas o plano de Deus é eterno. Confie nele mesmo quando tudo parecer dar errado, porque não é o fim. É um recomeço mais alinhado com o céu. A voz de Deus no meio da confusão. Em meio a tantos pensamentos, dúvidas, perguntas sem resposta. Como ouvir a voz de Deus? Como distinguir o que vem dele e o que é fruto do medo, da ansiedade, do próprio desejo de acertar? Muitas vezes, nos encontramos num lugar onde tudo parece embaçado. Nada é claro, nenhuma direção parece segura. E mesmo orando, mesmo buscando, parece que o céu está em silêncio. O coração clama, mas não há resposta imediata. E esse silêncio pode ser angustiante. Mas Deus não se comunica apenas com palavras. A voz de Deus é mais do que um som. É uma paz que invade quando tudo ao redor está em guerra. É um pensamento que se destaca no meio de outros, trazendo consolo e firmeza. É um versículo que surge na memória exatamente no momento certo. É um sim que se repete através de sinais, pessoas e acontecimentos. E às vezes é um espera, sussurrado em forma de quietude. No livro de Provérbios, aprendemos que a sabedoria clama nas ruas. Ela não está escondida, nem trancada atrás de mistérios. Mas para ouvi-la, é preciso silenciar as outras vozes, o barulho do medo, da opinião alheia, da pressa, da cobrança interna. Deus fala com clareza. Mas nem sempre a nossa mente está limpa o suficiente para entender. Por isso, às vezes, Ele permite que passemos por desertos. Porque o deserto silencia o mundo. No deserto, o celular não toca, os aplausos cessam, as distrações perdem o sentido. E nesse lugar de solitude e desconforto, a voz de Deus se torna mais nítida. Porque não há mais para onde correr, senão para dentro. E é lá dentro que Ele habita. Se o seu coração está confuso hoje, saiba, Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de ordem, de paz, de alinhamento. E se você continuar buscando, com sinceridade, Ele mesmo se encarregará de confirmar o que vem dele
e desfazer o que não vem. Mas lembre-se, a voz de Deus nunca te acusa, te apressa ou te assusta. A voz dele acalma, direciona e traz segurança, mesmo que o caminho ainda seja incerto. Respire, silencie, ouça. A resposta certa não virá da ansiedade, mas da comunhão. O Senhor está falando, e quando você estiver pronta para escutar com o coração em paz, você perceberá, Ele sempre esteve ali, esperando o seu silêncio para responder. Quando o tempo de Deus parece demorado demais, há momentos em que tudo dentro de nós clama por urgência. O coração está cansado de esperar, os olhos já não enxergam mais o propósito, e a alma começa a acreditar que foi esquecida. Nesses dias, o tempo parece um inimigo. Os segundos arrastam correntes, os minutos gritam impaciência, e as horas nos confrontam com a sensação de que nada está acontecendo. A esperança se desgasta e a fé parece ser desafiada por cada novo silêncio de Deus. A gente ora, clama, planeja, mas a resposta não vem. É nesse ponto que muitos se perdem. Quando os planos parecem prontos, mas o céu não se move. Quando já decidimos o caminho, mas o sinal verde do Senhor ainda não aparece. E é aí que a dúvida se instala como uma sombra. Será que estou pedindo errado? Será que Deus não está me ouvindo? Ou pior, será que Ele não quer me responder? Mas Deus não se atrasa. Ele nunca perdeu o compasso do tempo, nem ignorou uma lágrima sequer. A demora, por mais dolorosa que pareça, é um espaço sagrado onde Ele trabalha em silêncio. É no ainda não de Deus que Ele amadurece aquilo que pedimos. Muitas vezes não é a bênção que não está pronta. Somos nós. E o Senhor, em sua infinita bondade, nos protege de receber aquilo que ainda não temos estrutura para sustentar. Quando Provérbios diz que o coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, está nos ensinando algo profundo. Deus responde sim, não e às vezes espere. E o espere é uma das respostas mais difíceis de aceitar, porque ela exige de nós aquilo que a carne mais resiste: entrega, confiança, fé. Esperar em Deus não é passividade, é permanecer em atitude de fé, mesmo quando tudo em volta grita desistência. Deus não está preso ao nosso cronograma. Ele trabalha em outra lógica, aquela que enxerga o todo, enquanto nós só vemos um fragmento. E muitas vezes, o que achamos ser demora é, na verdade, livramento. Quantos planos você já teve que não aconteceram e hoje, olhando para trás, você agradece por Deus ter dito não. Há respostas que Ele dá protegendo e há silêncios que Ele usa para nos ensinar. Neste capítulo da sua vida, se o céu parecer fechado e a espera longa demais, não conclua que foi abandonado. Pelo contrário, talvez você esteja sendo mais cuidado do que nunca. Deus está preparando não só o caminho, mas também o seu coração para receber a resposta certa, na hora certa. Ele sabe o peso do que você deseja e o impacto do que isso trará na sua vida. Por isso, Ele molda tudo com perfeição. Enquanto espera, alimente sua fé. Relembre os livramentos, os recomeços, as portas que se abriram quando você nem esperava. Deus é o mesmo. E se Ele já fez antes, fará de novo. O tempo dele não é lento, é exato. E quando a resposta vier, você entenderá que nenhuma espera foi em vão. Havia uma resposta em construção, e ela sempre vem, com amor, com propósito e no momento perfeito. Quando você se sente perdido entre o que planejou e o que está vivendo. Há uma dor que poucos reconhecem, mas que muitos carregam em silêncio. A frustração de ter sonhado diferente. Você fez planos com fé, idealizou caminhos com pureza de coração, colocou expectativa, energia, oração, e ainda assim, as coisas não aconteceram como você imaginava. O que era para ser um recomeço virou mais um ponto de interrogação. O que parecia certeza se dissolveu no tempo, e hoje você caminha entre a saudade do que queria viver
e o desconforto de não entender o que está vivendo. Essa sensação de estar no entre, nem onde estava, nem onde queria estar, confunde até os corações mais crentes. Você olha para a sua vida e se pergunta: como foi que eu cheguei aqui? Onde foi que me perdi? Por que Deus permitiu isso? E talvez ainda mais doloroso, será que fui eu quem estraguei tudo? Mas Provérbios nos lembra que o coração faz planos, sim. E isso é humano, é legítimo, é necessário. Planejar é uma forma de se mover pela fé, de acreditar em possibilidades, de se permitir sonhar com um futuro diferente. Porém, a resposta, a direção, o tempo, a forma, vem do Senhor. E ela nem sempre se alinha com o que imaginamos, mas sempre se alinha com o que precisamos. Deus não desonra os nossos sonhos, Ele os purifica, Ele os transforma, molda, redireciona, e isso pode ser extremamente confuso quando estamos no meio do processo. Porque, à primeira vista, parece que estamos sendo contrariados, mas, na verdade, estamos sendo guiados. O que Deus está construindo talvez ainda não seja visível, mas está sendo gerado dentro de você e ao redor de você. Acredite, nenhum plano seu se perdeu se foi feito com um coração sincero diante de Deus. Ele recolhe os pedaços, reconstrói rotas, ressignifica perdas. Às vezes, ele fecha portas que você implorou para abrir, apenas para te proteger. E você não entende agora, mas um dia entenderá, porque Deus não apaga sonhos, Ele amplia, e o que hoje parece um desvio, amanhã será testemunho. Se você sente que a sua vida está fora do rumo, talvez seja justamente porque Deus está no controle. Ele não segue o roteiro humano. Ele escreve histórias redentoras, histórias que passam por vales, mas chegam ao propósito, que enfrentam noites escuras, mas despertam com luz. Seguir com Deus é se permitir reescrever sem perder a essência. É soltar os planos sem desistir da esperança. É continuar acreditando, mesmo quando tudo pede para parar. É confiar que mesmo quando você não tem mais direção, Ele continua sendo o caminho. Hoje, se tudo parecer fora do lugar, lembre-se, você está exatamente onde Deus sabe que deve estar. Não como castigo, mas como cuidado. Ele está alinhando o seu coração à resposta certa. E quando ela chegar, você verá que todo esse processo fez sentido. Porque Ele não abandona quem confia. Ele transforma. Ele cura. Ele redireciona. E Ele cumpre, no tempo certo, da forma perfeita. Às vezes, o que mais machuca não é a resposta de Deus, mas o seu silêncio. Quando oramos com fervor, desenhamos planos, colocamos tudo em oração e mesmo assim o céu parece calado, nosso coração começa a se perguntar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele vai responder? E se eu estiver errando mais uma vez? Nesses momentos, a fé é provada de forma dolorosa, porque tudo em nós quer agir, decidir, resolver. Mas Deus, sendo Pai amoroso e sábio, nos ensina que há um tipo de resposta que só o tempo revela. E esse tempo exige confiança. Provérbios 16 nos lembra: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não diz que Ele revela tudo de imediato, nem que Ele evita todo sofrimento, mas que Ele nos dirige. Isso significa que há respostas escondidas nos encontros, nas pausas, nas perdas e até nas portas fechadas. Quando Deus responde, Ele não grita, Ele guia. E para perceber essa direção, é preciso calar o medo e escutar com o coração. Pode ser que agora você esteja esperando uma direção clara, algo como um sinal, um milagre, uma resposta exata para seguir em frente. Mas talvez a resposta que Deus quer te dar não é sim ou não, é espere em mim. Não é a resposta que muda tudo, mas a presença de quem responde. E quando você confia que Ele está no controle, mesmo sem entender, você começa a caminhar com mais leveza, mesmo em meio à incerteza. Deus não está em silêncio porque te esqueceu.
Às vezes, o silêncio dele é o solo onde ele planta a fé mais profunda, onde ele ensina que amar não é ter todas as respostas, mas confiar mesmo sem saber. Que seguir a vontade de Deus não é só quando tudo faz sentido, mas principalmente quando nada faz. É nesse lugar de entrega sem garantias que o relacionamento com Deus se fortalece, amadurece, floresce. Você não precisa de todas as respostas para continuar. Precisa apenas da certeza de que, passo a passo, Deus está contigo. Ele conhece suas intenções, vê suas lágrimas, entende suas dúvidas. E na hora certa, nem antes nem depois, a resposta virá. E será melhor do que você poderia planejar. Porque quando é Deus quem responde, até o que parecia confuso se torna caminho de paz. Existe um momento em que o coração, cansado de tantas tentativas, tantas lutas internas, tantos caminhos traçados em vão, finalmente se rende. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque ele entende, enfim, que o controle não traz paz, que fazer tudo por si só aumenta o peso, a ansiedade, o medo. E é nesse instante, o instante da entrega real, que Deus age com mais força. É quando deixamos de correr na frente e passamos a andar ao lado, quando paramos de insistir nas nossas vontades e começamos a confiar na vontade dele. Provérbios 3, 5, 6 nos exorta com amor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Esse não é apenas um conselho, é uma promessa. Deus endireita o que está torto, clareia o que estava confuso, revela propósito até na dor, mas apenas quando o reconhecemos como guia. A entrega verdadeira começa com humildade, começa quando reconhecemos que precisamos ser guiados. E talvez seja esse o ponto mais difícil. Abrir mão do que planejamos, do que esperávamos, do que queríamos tanto. Mas também é o ponto mais libertador, porque é ali que deixamos de viver na expectativa do que pode dar certo e passamos a viver na confiança do que Deus já preparou. Não é mais sobre acertar sempre, mas sobre estar disponível para aprender. Não é mais sobre chegar mais rápido, mas sobre caminhar em paz. Deixar Deus guiar é aceitar que nem sempre o caminho será o mais curto, o mais lógico ou o mais fácil, mas será sempre o mais seguro. É confiar que Ele está vendo o que você não vê, que Ele está protegendo você de escolhas que pareciam certas, mas te levariam à dor, que Ele está construindo algo dentro de você maior do que os seus planos, está construindo maturidade, sensibilidade espiritual, discernimento e uma fé que não depende de circunstâncias para existir. E no final de tudo, você entenderá que essa espera, essas dúvidas, essas pausas, não foram tempo perdido, foram tempo sagrado, tempo de preparação, tempo de transformação. Porque quando você coloca seus planos nas mãos de Deus, você deixa de viver à mercê do acaso e começa a viver debaixo de um propósito eterno. Você não será mais guiado pelo medo, mas pela fé. Não será mais refém da ansiedade, mas filho da promessa. E a sua resposta virá, e será perfeita, porque veio do Senhor. Agora, feche os olhos por um instante e diga com o coração: Senhor, eu entrego os meus planos, os meus medos, a minha ansiedade, que a tua vontade prevaleça e que a tua resposta me encontre no tempo certo, no lugar certo, com o amor que só tu sabes dar. Amém. Mais uma profunda reflexão, feita com fé, carinho e muita intenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se.